Curiosidades sobre o Mar Morto. Sabe por que o Mar Morto se chama assim? E por que é possível flutuar em suas águas sem afundar? Essas e outras curiosidades você confere agora aqui no canal Curioso Online. O Mar Morto se localiza no Oriente Médio, na fronteira entre Israel, Palestina e Jordânia. Basicamente, ele é abastecido pelo Rio Jordão, o qual se localiza em Israel. E além de ser maravilhoso, ele oferece também inúmeros benefícios para o ser humano. Vale destacar que a área do Mar Morto é de 650 quilômetros quadrados. Inclusive, ele também é considerada a maior depressão absoluta das áreas continentais do planeta. Até porque ele possui uma altitude de 471 metros abaixo do nível do mar. Por que o nome Mar Morto? Primeiramente, a origem desse nome se deu por ele ter uma elevada quantidade de sal. Mas como assim? Bem, basicamente por conta dessa característica, suas águas não conseguem oferecer condições necessárias para manter vidas de seres vivos marinhos. Aliás, nem animais e nem vegetais conseguem sobreviver naquelas águas. Sobretudo, essa alta concentração de sal é resultado da intensa taxa de evaporação da região, ou seja, isso faz com que evapore muita água e sobre muitos sais. Além do mais, sua carga de sais minerais, salinidade, é mantida e elevada por conta do abastecimento do Rio Jordão. Assim sendo, se torna meio impossível algum ser vivo conseguir sobreviver ali dentro. Sem contar que a própria densidade da água se torna mais elevada. A prova disso é o fato de que qualquer pessoa consegue flutuar normalmente em suas águas. Além dessa e de outras características anormais, a quais ainda iremos dizer, o Mar Morto é também maravilhoso. Tanto é que ele é considerado como um dos principais pontos turísticos da região e do mundo. O Mar Morto não é mar e nem está morto. Esse título realmente é verdade. Primeiramente, ele só é considerado como mar porque contém muito sal na sua água. Mas na verdade, ele é uma espécie de lago de água salgada e bem extenso por sinal. Outro fato bastante curioso e que o impede e tira da classificação de mar é que suas águas não contam com saída para o oceano. Aliás, por conta disso, ele recebeu um nome alternativo, o Lago Asfaltite. Para lhe explicar melhor, o mar é uma extensão de um oceano. Inclusive, um mar costuma ser cercado por várias faixas contínuas de terras. Ele também não se isola totalmente das outras águas oceânicas. Já o Mar Morto é realmente bem isolado, até porque, como já dissemos, ele é abastecido somente pelo Rio Jordão e outros afluentes. Por conta disso, geograficamente falando, ele não se caracteriza por um mar. Agora, o outro ponto a ser exaltado é, ele não é morto, mas, calma, não erramos quando dissemos que nenhum ser vivo consegue sobreviver nele. Contudo, não significa que não exista vida em suas águas. Até porque, para alguns tipos de bactérias, aquele é o local perfeito para se viver. Mas fora isso, nenhum outro tipo de vida prospera em águas tão salinizadas. Confira agora mais algumas curiosidades sobre o Mar Morto. Formou-se por causa de uma fenda na crosta terrestre. Exatamente. O Mar Morto surgiu após a crosta da Terra ser esticada, devido à formação de uma fenda naquele lugar. Basicamente, por conta desse detalhe, a superfície do local onde a crosta era fina começou a afundar, ou seja, se formou o Mar Morto. Inclusive, de acordo com alguns estudos, o local pode estar afundando cada vez mais. Ponto mais baixo da Terra. Bem, como já explicamos, o Mar Morto se dá por conta de uma fenda na crosta terrestre, ou seja, ele é a maior depressão absoluta do mundo, com cerca de 423 metros abaixo do nível do mar.
lago hipersalino mais profundo. Basicamente, o Mar Morto possui 6 vezes mais sal por metro quadrado do que os outros oceanos. Além do mais, em 95 metros de profundidade, ele pode chegar a ser 10 vezes mais salgado. Mas mesmo sendo um número exorbitante, ele ainda não é o mais salgado do mundo. Na verdade, existem 2 lagos mais salgados do planeta. Porém, vale ressaltar que o Mar Morto continua sendo mais fundo. Águas medicinais. Como já dissemos, o Mar Morto possui algumas características anormais. E dentre essas características, a capacidade de servir de remédio de cosméticos são algumas delas. Basicamente, o local onde fica o Mar Morto pode se tornar poderoso com a junção dos elementos água e ar. Vale ressaltar que as águas do mar são concentradas em minerais, como o zinco, e o ar é rico em oxigênio, ou seja, essa junção faz com que a água se torne excelente para tratamentos, como por exemplo, tratamentos de asma, pressão alta, reumatismo e outras doenças de pele. A lama tem propriedades curativas. Além de a água ser considerada como medicinal, a lama também é considerada curativa. Basicamente, em seu fundo se forma o que as pessoas chamam de lama negra. De forma geral, ela é rica em sódio, potássio, magnésio e cálcio. A grande quantidade de minerais também contribui para os seus benefícios medicinais, o que aumenta o número de turistas que se banham no mar à procura de melhorar esteticamente a pele ou até de se curarem de doenças dermatológicas. Portanto, a junção dessa lama com sais minerais da água faz com que os produtos do Mar Morto sejam bem nutritivos para a pele. Ou seja, é um verdadeiro spa a céu aberto. Os pergaminhos do Mar Morto. Pergaminhos sobre o Mar Morto foram encontrados em uma caverna em Qumran, na Cisjordânia. Manuscritos do Mar Morto são de longe a versão mais antiga do texto bíblico, datando de 1000 anos antes do que o texto original da Bíblia hebraica, usado pelos judeus atualmente. Nos documentos antigos contém algumas das cópias mais antigas da Bíblia hebraica. Atualmente estão guardados no Santuário do Livro do Museu de Israel, em Jerusalém. Refúgio desde os tempos bíblicos. Primeiramente, vale destacar que por muitas pessoas acreditam que a primeira pessoa que passou pelo Mar Morto foi Abraão. Porém, nada é ainda comprovado. No mais, a Bíblia hebraica cita o Mar Morto como lugar onde o rei Davi se refugiou. O Mar Morto está secando. Apesar de ser um mar fechado sem contato com o oceano, o Mar Morto vem sofrendo a diminuição dos seus níveis de água. Antigamente, a quantidade do volume de água depositado pelo Rio Jordão era praticamente a mesma quantidade de água que evaporava. Entretanto, com a exploração do Rio Jordão, o principal rio de uma região que se caracteriza pela falta d'água, a quantidade de água depositada tornou-se consideravelmente menor que a quantidade que evapora. Com isso, o mar vem sofrendo gradativamente com a diminuição do seu volume. Alguns estudiosos afirmam que, caso a exploração sobre o Jordão não diminua, o Mar Morto irá secar. Outros afirmam que a tendência é que seu volume estabilize-se com o tempo. Por conta desse problema, criaram um projeto chamado Canal da Paz. De forma geral, projetos que pretendem interligá-lo ao Mar Vermelho. Isso conteria a diminuição de suas águas. Deixe seu like e seu comentário aqui no canal, inscreva-se, acione o sininho de notificações e assim receba os vídeos com as curiosidades do mundo e histórias que marcaram nossa evolução e precisam ser contados em detalhes, aqui no canal Curioso Online.